Fala galera, meu nome é Lucas e seja bem-vindo à segunda parte da aula 10 do curso de MATLAB do Básico Avançado. Na aula de hoje vamos estar vendo o começo dos conceitos de cálculo. Se vocês lembram do mapa que eu montei e mostrei na primeira parte dessa aula, é o mesmo. E agora vamos estar vendo só limites e diferenciação. A gente já aprendeu o que seria e como a gente já aprendeu como é que a gente declara polinômios no MATLAB. Então agora vamos estar usando esses polinômios em limites e diferenciação no MATLAB. Ok? Então vamos lá. Para começo de conversa, vamos estar lidando com os limites. Se vocês têm um conhecimento básico do cálculo, ou se não, essa aula vai ser legal para você, porque eu vou tentar abordar esses conceitos de forma pouco técnica. Tipo, eu vou te dar uma pequena base para você entender o que é que isso aqui faz, para aí começar a levar para o MATLAB. O que é um limite? O limite ele é uma forma de você analisar o valor de uma função ou de alguma expressão quando determinado valor que está dentro dela tende a alguma coisa. Esse valor a gente considera como uma variável. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma expressão bem simples, x ao quadrado. O que aconteceria se eu levasse esse x para o infinito? Se eu fosse aumentando ele, aumentando, você deve imaginar que um valor indo ao quadrado, se ele aumenta muito, o quadrado dele aumenta mais ainda. Então, se você leva o infinito ao quadrado, você vai ter um infinito ainda maior que o infinito inicial. Problemas assim foi o que levaram os primeiros matemáticos a chegarem na teoria de limites. Como é que eu vou estar expressando de forma analítica expressões que não têm valor numérico definido, ou que não deveriam ter? Como é que eu vou estar expressando tal coisa de forma, com outros números? Aí surge o limite. No limite você vai estar dando uma forma de manipular essas expressões que não teriam fim, ou que seriam simplesmente gigantescas. Você sabe que se você for somar 10 mil termos ao quadrado com 1, você sabe que o 1 vai ser pouco importante. Então é mais fácil você dizer que essa soma vai dar infinito. Entende? Então você analisa como é que certas coisas vão quando vão para o infinito. O modelo de funções desses formatos é geralmente assim: você tem um limite, embaixo você tem a tua variável, o x, e você diz o que ela vai fazer. O x vai ser infinito. Então, o limite dessa função, o meu f, o limite de f, quando o x tende ao infinito. É assim que a gente assume o limite. E aí, vamos falar deles no MATLAB. Eu trouxe aqui dois exemplos de limites, que eu vou estar inclusive mostrando no MATLAB, mas que a gente pode estar começando a analisar aqui. O primeiro é o limite da função 1 sobre x, quando o x tende a 0. E não é tão complicado. Quando a gente tem 1 sobre 0, se 1 é alguma coisa e 0 é para ser considerado nada, nós temos que 1 sobre nada é um valor gigante. É praticamente infinito. E é assim que a gente responde essa questão. É infinito. No caso do x, se a gente tem uma exponencial, novamente, se eu tenho um valor numérico elevado ao exponencial, a gente verifica que esse valor ele vai tender ao infinito também. Então, são pequenas expressões que a gente está vendo que dão alguma coisa. Certo? Então, como é que a gente declara esse negócio no MATLAB? A primeira grafia seria limite da função f quando x tende a a. A gente só chama limite, que é uma função definida no MATLAB, da função f na variável x quando o x vai para o valor a. Simples assim. Uma variante bem popular é o limite lateral. Por quê? Eu vou estar explicando agora um pouco sobre o limite lateral na tela. Vou dar um skip depois que eu terminar o desenho, tá bom? Pronto. Terminei o desenho base. Tem uma olhada aqui. Tipo, eu vou ter aqui uma função. Vou até tirar aqui a caneta. Eu vou ter uma função que ela é mais ou menos o seguinte. À medida que eu vou tendendo ela para 0, com valores positivos, tipo, eu começo com 10, aí eu vou para 1, aí eu vou para 0.1, aí eu vou para 0.01, então eu vou tendendo ela para 0 com valores positivos. Eu reparo que o valor da função ela vai para infinito de forma positiva. Se eu for fazer isso, com x com valores negativos, por exemplo, menos 10, menos 1, menos 0.1, eu reparo que
o sinal negativo ele pode estar influenciando nessa função. E aí ela vai tender para menos infinito. Ela vai dar um valor infinito, só que negativo. Então o que eu reparo é o seguinte. Nessa função que eu vou ter aqui, função teórica, eu não vou declarar ela. O que eu vejo se eu for tender ela pelo lado positivo, nesse caso aqui pela direita, eu vejo que ela dá um valor, que é mais infinito. Se eu for tender ela pela esquerda, pelos lados negativos, ela dá outro valor, menos infinito. Então, se o limite de um lado é uma coisa, e o limite pelo outro lado é outra coisa, eu reparo que o limite não existe. É uma definição de limite, que implica que os limites laterais, os limites vindo de um lado e vindo do outro, tem que dar o mesmo valor. Se não der, o limite não existe. Tá bom? Acho que deu pra explicar. Eu vou tirar aqui a imagem. Tirei. Agora vamos estar dando um pulo no MATLAB pra gente ver como é que a gente usa essas funções. O limite de f de x de a. Certo? Chegamos aqui no MATLAB e a situação é a seguinte. Eu tinha realizado uns testes anteriormente, mas quando eu estava começando a gravar o vídeo, descobri umas coisas. A primeira eu ia apresentar duas formas de você calcular limites. Só que eu descobri que, um pouco depois, a definição da função limite, ela é feita apenas para variáveis simbólicas. Então, os cálculos de limite, derivada e integral, vão estar usando apenas variáveis simbólicas. Isso vai meio que estar limitando a gente para poder estar usando a forma de definição de uma função anônima. E quando eu fui fazer os primeiros testes, meio que eu defini a variável simbólica primeiro e eu testei a função anônima depois. Então, quando eu rodava a função anônima, meio que ela rodava com o comando da variável simbólica. Eu vou dar um exemplo bem aqui, só pra gente dar uma olhada. Sin de x, ok. Agora eu vou definir aqui um f. Ele vai ser uma função de x. Opa, não precisa dar igual. E aí ele vai ser x ao quadrado. Maravilha, ok? Então vamos lá. Eu vou dar aqui um limite. Nosso f, quando x, digamos aí que ele vai para o valor 3. Não é um limite difícil, é x ao... Basicamente nesse caso você precisa substituir o x por 3, então vai dar 9, né? Você repara que acabou de funcionar, mas por quê? Porque eu defini que o meu x é uma variável simbólica. Se eu fizer um processo contrário, que isso não aconteça, por exemplo, acho que eu consigo resgatar o comando. Aqui, meu f de x é isso. E eu vou fazer isso bem daqui. Vocês reparam que isso aqui dá um erro, porque o x não é variável simbólica. Então, se eu não usar a variável simbólica com função anônima, eu não posso estar usando a função anônima. Então, o que a gente vai imaginar a partir de agora a gente só vai poder estar usando os conceitos de limites com funções anônimas. E é o que tem aqui nessa linha de baixo. Primeiramente eu vou estar declarando um sims. E eu escolhi duas funções. A primeira que eu ia comentar é a f igual a 1 sobre x, porque ela é mais legal de você ver o conceito. E aqui embaixo eu coloquei já o limite lateral, mas eu posso fazer uma linha extra de limite básico. Porque é o seguinte, a gente tem aqui 1 sobre x. Se eu não me engano o gráfico dela é bem parecido com aquele exemplo que eu mostrei aqui atrás. A gente tinha uma hipérbole na parte do quadrante, no primeiro quadrante, e uma hipérbole negativa no terceiro quadrante. Algo nesse rumo. Então eu vou fazer aqui o meu a tender a zero. Logo o nosso limite fica o quê? É o limite da função f de x 1 sobre x quando x tende a zero. Então eu vou rodar o código, deixa eu ver se está tudo ok. Ok, eu vou dar uma rodada. A gente verifica que ele indica not a number. O que isso significa? Indica que não é um número. Para a gente entender um pouco melhor, vamos rodar o limite lateral dos dois lados. Eu vou primeiro rodar o limite da esquerda, depois o limite da direita. Pelo lado negativo, esse left. Repare-se que ele dá menos infinito, certo? Na verdade, é exatamente igual aquela figura que eu fiz, pensando bem agora. Acho que eu fiz ela sem muita noção, sem estar com isso atento, mas é isso aí. Aquela figura era justamente a função 1 sobre x. E agora eu vou estar fazendo o limite lateral direito dele, ou seja, pelo lado positivo. Você repara que o limite, ele é diferente. De um lado ele é menos infinito, do outro ele é mais infinito. Então, pela definição de limite, esse limite não existe. O que nos leva para esse resultado aqui. Se eu pedir o limite dessa função, como os limites laterais são diferentes, ele não existe. Ele é um not a number, um nan.
é como se ele não conseguisse dar uma resposta numérica para isso. Então, basicamente, eu ia dizer que o limite não funciona. O limite aqui não vai dar em nada. Não é um número, você não vai achar um limite aqui. É isso, o limite não existe. Agora eu vou fazer uma troca simples, só para a gente ver outra função, que não vai ter muito problema. É só... Isso aqui do jeito que está aqui vai dar 1. Então eu vou botar um valor numérico maior, talvez 10, vamos lá. O limite dessa nova função, quando x tende a 10. Não é um problema para a gente, é uma só substituição. Ok, tá aí. Quando tende a 10, a gente tem 100 menos 30 mais 1, 71. Limite, você repara que quando são valores simples, é uma substituição numérica básica que você faria para um valor numérico, para uma função dessas. Então, não é um problema fazer o limite para essas coisas, tá? Certo? A gente dá uma olhada aqui na função de limites. Você vai ter que estar usando a variável simbólica, o sim de x, sim de a, o que você quiser. Definir um valor que você quer que o seu x tenda. E aí você chama o limite de f de x. Caso dê um problema aqui, você verifica os limites laterais. Beleza? Beleza? Então, para limites, por hora é isso.